Saulo bate em nós, maltratou nossos irmãos por onde passou. E aí Cristo bradou: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Como disse aqui a serva do Senhor, Deus não olha para a aparência, Deus olha para dentro do coração do crente. Ele sabe como você chegou nesse congresso, talvez abatido, talvez pensando em desistir, dizendo assim: Deus, fala comigo. Se o Senhor não falar comigo, é o último congresso, é a última vez que eu vou no culto. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: você é vaso escolhido de Deus, vaso de honra na casa do Senhor. Há uma graça de Deus aqui em cima desse altar. Há uma graça de Deus neste lugar, irmãos. Há uma glória de Deus sendo liberada neste lugar. Ananias foi, mas foi com as pernas trêmulas. Deixa eu dizer uma coisa: Hebreus diz que nós somos ministros labareda de... labareda de... Olhe bem para a palma da mão, olhe bem para a sua palma da sua mão. Sabe o que tem aí? Fogo. Pastor, o senhor está doido? É fogo que tem na palma da tua mão. Porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então você não é comum, você é uma tocha viva na terra andando. Deixa eu ver se tem alguma tocha aqui dentro. Ananias ia levando a resposta que Saulo precisava, em oração dentro do quarto. Há muito tempo atrás, pastor Antônio Costa foi resposta de Deus para a vida de pastor Manuel Almeida. Pastor Manuel Almeida foi resposta de Deus para a minha vida lá no Barro Alto. Qual é o texto que nós lemos lá? João: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e vosso fruto faz o quê? Permanece. Eu estou dizendo que na palma da tua mão tem fogo, que a partir de hoje você vai dar fruto a 30, 60 e a 100. Eu estou profetizando, e quem crê toma posse da profecia. Ananias foi até lá onde estava Saulo. Quando ele chegou, pôs a mão sobre a cabeça de Saulo, e Saulo já estava em oração e disse: entra, Ananias, entra. Cego, mas tinha ouvido para ouvir. E eu fico muito preocupado, pastor Antônio Costa, porque nós temos 7 advertências, 7 igrejas no Apocalipse, e as 7 advertências sobre ouvir, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós parece que temos uma geração de surdos que não consegue mais ouvir, ter sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Nós estamos falando de um criminoso que está sendo escolhido por Deus para levar a palavra diante dos gentios, dos reis. Quando Ananias pôs a mão sobre a cabeça de Paulo, de Saulo, as escamas caíram dos olhos. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que as escamas dos teus olhos vão cair. E aonde tu botar a planta dos pés, se os demônios for inteligente, ele vai sair da frente, porque será queimado pelo poder da glória de Deus que está em você e opera através de você. Quando o Espírito Santo se apodera de Saulo, no outro dia ele já virou apóstolo? Não. Passou 14 anos. E o interessante é que ele não foi discipulado pelos apóstolos. Saulo trouxe, que depois foi transformado em Paulo, a revelação de algo sobrenatural que já está acontecendo aqui nessa noite. Que eu já ouvi alguém falar em línguas. Talvez daqui a pouco você vai começar a ter visão. Daqui a pouco pode haver interpretação de línguas.
Pastor, e quem foi esse? Foi esse Saulo que se transformou-se em Paulo, que virou o quê? Um evangelista que incendiou a Ásia Menor todinha. Eu estou olhando para homens e mulheres aqui que veio a esse congresso unificado, na igreja Maranata, na filial aqui do João Eduardo, a dizer aos demônios que ainda há um Cristo que está voltando. Não foi doutrinado por homem, porque se ele tivesse usado a doutrina que Gamaliel ensinou a ele, ele tinha aplicado a lei. Ele disse: não, o que eu aprendi foi o que eu recebi do Senhor. Quer uma evidência? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Quando a gente vai celebrar a ceia do Senhor, ele disse: o que eu recebi do Senhor, isso eu vos... Que na noite que Jesus foi traído, Paulo não estava na noite que Jesus foi traído. Santo é o Senhor Deus. Só que ele disse que, sabe-se no corpo ou fora do corpo, um homem, há 14 anos atrás, subiu ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito contar ao homem natural, porque o homem natural já ficou em casa ou foi para a esparque, mas os espirituais estão aqui nessa noite para adorar o nome santo do Senhor. Paulo traz para nós 13 cartas lindas, e ela foi uma das cartas mais belas, que foi a igreja de Coríntios, uma igreja tão cheia do Espírito Santo, que Paulo teve que doutrinar acerca dos dons espirituais. E eu lembro quando eu era novo convertido, isso aqui vai para crente que não gosta de ler Bíblia, viu? É para você ler a Bíblia. Não é só um instrumento que fica na prateleira, não. Uma vez em um culto, num ponto de pregação, se levantou-se 2 dos irmãos falando em línguas estranhas, e o pastor mandou um cessar. E eu era novo convertido, mas eu era curioso. E aí o pastor começou a interpretar a língua estranha do outro para a edificação da igreja. Terminou o culto, 2 irmãos veteranos da igreja foi trabalhar comigo, e eu falei: como é que pode? Como é que o homem manda o Espírito de Deus calar a boca ou cessar? Ele disse: não está errado, irmão, está errado aqui, está errado. Você precisa conversar com o pastor, porque o que tem de crente muitas vezes que quer atrapalhar a vida do pastor, por não conhecer a Bíblia, por não entender a Bíblia. Aí eu fui para o pastor e disse: pastor, tinha uma dúvida aqui, é correto aquilo que aconteceu no culto? Ele disse: é correto, meu filho. Paulo escreveu os Coríntios capítulo 12, falou sobre os dons de interpretação de línguas, mas a igreja hoje não busca mais sobre isso. Isso é em espírito. Paulo trouxe a revelação do Espírito Santo à terra, e hoje, como disse a pastora Alda, há um amigo aqui conosco, e ele é mais chegado porque ele te conhece por dentro. Quando você não tem força, ele geme com gemidos inexprimíveis, mas a tua oração tem endereço, e eu tenho certeza que não é só a tua casa, nem tua família, nem o teu casamento, nem os teus filhos, é o terceiro céu, e no terceiro céu tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que te escolheu para fazer a diferença. Eu lembro muito bem quando Jesus me chamou. Eu estava numa casinha de palha no ramal. Não gostava de crente. Na minha casa era um bar, tinha 2 mesas de sinuca. Todo final de semana festa. E um irmão que mora até ele morava nessa rua, da parte da fraternidade, adulou para mim pro culto e eu fui. Cheguei lá, o pastor disse: há muitos cegos espirituais. Não estou falando cego fisicamente, porque quem quer ver o céu, ele fecha os olhos e começa a contemplar as mansões celestiais. E naquela noite eu fechei os olhos e eu vi uma mesa branca, e em cima da mesa uma garrafa de cerveja, e eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez: aí está a morte, mas eu posso te dar a vida eterna. Vou repetir: Ele pode mudar a situação da tua casa, da tua vida, da tua família, do teu ministério. Ele pode, porque se Ele mudou Saulo para Paulo e transformou num grande evangelista, Deus está te transformando também nessa noite para ser profeta nesse bairro, nesse estado,
nesse município. Você não crê não? Então não é para você não. Esse congresso é só para quem crê. Quem crê já levanta a mão da glória. Quem crê já levanta a mão da glória. E eu me apaixonei pela palavra, pastor Antônio Costa. Meus pais abriam a porta do quarto e diziam: meu filho está doido. Era 24 horas como até hoje. Eu ando com ela, carrego ela, fico com ela no meu coração. A primeira palavra que eu memorizei da Bíblia foi o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento leva, porque os pecadores não subsistirão na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Você está doido? Está louco? Ser ungido, ser escolhido, não anda como a sociedade diz. Chamam de quadrado, porque para onde você vai a cidade é quadrada. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, meu Deus. Ananias não entendeu nada. Saulo também não. Mas obedeceu a voz de Deus. Você é um escolhido muitas vezes, mas você não está obedecendo a voz de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer para você que está tempo de voltar. Louvado seja Deus. Antes que venha uma baleia espiritual. Quando Deus levantou Paulo para pregar sobre as igrejas, para implantar obreiros, sobre doutrinas, sobre a vida de presbítero, pastores, evangelistas, diáconos, sobre a vida do filho dele, Timóteo. Mas ele ensinou uma lição a Timóteo que eu guardo para ele. Combati o bom combate. Estou terminando a minha carreira, mas nunca abandonei a minha fé. O que a gente vê nesses últimos dias é escolhido abandonando a fé. Não é escolhido porque escolhido ainda que esteja no vale da sombra da morte, não temerá mal nenhum, porque a sombra do Onipotente te cobrirá, assim como Saulo. Mas não estou falando de um homem comum, estou falando de um homem que quando ele começava a reunião dele, as coisas aconteciam extraordinárias. Ele olhava para alguém que não tinha braço e o dom de maravilha se manifestava. Se eu estiver errado, depois me corrija. Ele orava e o braço crescia. Ele botava a mão em alguém que tinha um caroço e esse caroço desaparecia. Se você acha que a sombra de Pedro fazia milagre, agora imagina um Paulo cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou olhando aqui para escolhidos de Cristo, então estou olhando para ungidos de Cristo. Eu estou olhando para homens e mulheres que por onde passar vai fazer a diferença. Pastor, eu estou sendo caluniado, estão jogando perto de mim. Tempo de manga, você vê alguém atingindo laranjeira? Vai atrás da mangueira. E a mais madurinha, a mais docinha. Quanto mais perto de Cristo, mais pressão. E eu olho para homens e mulheres que talvez estão vivendo essa pressão. Ele não está entendendo. Pastor, eu tenho orado várias vezes, aberto campanha. Paulo abriu várias campanhas. Ele disse que eu orei 3 vezes acerca do espinho que está na minha carne. Um mensageiro de Satanás que toda vez vem e pá no rosto. E eu fiquei uma vez pensando de que mensageiro é esse? Estado de consciência de Paulo. Toda vez que ele ia dobrar o joelho para orar, o diabo vinha por perto de Paulo dizendo: como é que tu tem coragem de orar? Que tu perseguiu, batia naquela criança, judiava daquela velhinha, judiava daquele pastor da igreja. Aí Paulo derramava lágrimas e Deus não aguentou mais.
O que pesa muitas vezes na nossa consciência. O diabo nos acusa na consciência. Foi ele que escreveu e disse: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem justifica. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a tristeza, a dor, anjos, principado, potestade. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Por que, pastor Johnny? Porque você é um escolhido. Glória a Deus, aleluia. Até Pedro teve um debate com Paulo, tete a tete. Aleluia, Jesus. Mas Paulo não abriu, porque ele disse: eu recebi do Senhor. O que você está recebendo nessa noite vai fazer a diferença no meio da tua casa, no meio da tua família. Pastor, o que aconteceu com lá na sua casa? O que aconteceu? Que o galpão de madeira se transformou-se em casa de oração. E depois, Deus não deu uma casa agora de oração de 14x8? Um ministério que estamos pastoreando lá. Louvado seja teu nome, meu Deus. E a família, pastor? O mal foi embora, a sinuca foi embora. Os demônios foram embora. E quase 90% do barro alto serve ao Senhor Jesus. Eu estou dizendo que Deus me escolheu e te escolheu. Se você acreditar no teu chamado, você não precisa de outra coisa, não. Você precisa acreditar. Pastor, não sei ler nem escrever. Pedro sabia. Quando ele ia subindo na hora nona, em Atos Apóstolos capítulo 3, diz que havia um paralítico ali. E Pedro tomou pela mão e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou. Pega na mão do irmão que está do lado aí, disse: diga para ele, eu estou te dando agora o que você ainda não tem. Não, diga com fé. Se você ainda não tem unção, recebe unção. Se você não tem paz, recebe paz. Se você não tem alegria, receba alegria. Se você não tem saúde, receba saúde. Porque eu tenho o que o Senhor me deu. Deixa eu ver se alguém está recebendo aqui. Apóstolo que disse que a sabedoria desse mundo é maligna e diabólica. Quando foi, Tiago? Mas é que vem do alto. Eu estou vendo Deus derramar sabedoria na mente de muitas pessoas aqui que estão vivendo uma guerra, um conflito, uma luta, uma dificuldade. Deus está te dando estratégia, como ele disse para o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 10. Capítulo 6, versículo 10. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. Porque Paulo sabia o que era um dia mau. Eu falei que crente faz sinal da cruz quando vai pregar para macumbeiro, porque eu estava no Calafate, no culto de libertação, há uns 5 anos atrás. Já terminou. E entrou uma macumbeira dentro da igreja. Quando entrou, irmão, o crente se foi para um lado e para o outro, Senhor. Ela veio até o altar e nós ministramos a libertação na vida dela. Ela caiu, levantou, aceitou Jesus. Aleluia. E aí a gente teve o desafio de ir dentro do centro de macumba. Pastor, se foi dentro do centro de macumba, foi mal, não foi receber batismo de demônio, não. Nós fomos pregar Jesus. Naquele dia, pastor Antônio Costa, eu tive uma aula de demologia. Quando eu saí de lá daquele centro de macumba, aquela mulher de aceitar Jesus, nós ia quebrar tudo, queimar tudo. Aí eu disse para as irmãs do ciclo de oração: cadê as canelas de fogo aí? Olha, só tem um em cima do altar. Cadê as canelas de fogo? Eu disse: agora vocês vão cuidar dela. Ele disse: está arrependido, pastor. Meu Deus. Você acha que é fácil? Nós vamos para dentro do monte orar. A gente estava dentro do monte de oração, quando o monte tremia assim, ó. Eu disse: vocês podem até ranger os dentes como um leão, mas levantou o leão da tribo de Judá. Levantou o sol da justiça.
A tua casa, a tua família está debaixo do sol da justiça. Praga nenhuma chegará à tua tenda. E se chegou, não te preocupa. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Vou terminar com esse testemunho. Eu preguei no Novo Horizonte, numa quinta-feira. E aí eu ia para casa umas 10 da noite, estava na entrada do ramal, fazendo um trabalho lá um pouco. Aí eu digo, Jesus, hora extra, né? Parei a caminhonete, passei o ouvido e disse, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje não desce mais um demônio aqui, porque esse ramal é do Senhor Jesus. Essas casas são do Senhor Jesus. A minha esposa e a minha tia, que é missionária da Assembleia de Deus, disse, vamos embora, não mexe com isso não. Aí foi embora. Um mês depois, a macumbeira que estava batendo tambor foi para a igreja onde eu sou pastor. Quando eu cheguei na igreja que eu olhei, tinha uma mulher que era da costura de um lápis. Olhando ela de frente, era a minha cor de olhar de lado. O cabelo, cada fio de cabelo, uma cor diferente. Eu passei por ela e já me arrepiei todinho, né? Jesus tem misericórdia. Eu estou ali ministrando. Quando eu pensei que ela se levanta e vem voando de lá para cá. Pegou em cima do meu paletó assim e disse, recebe os meus orixás. Eu disse, então recebe o meu Cristo. Irmão, ela caiu uns 3 metros para trás e está parada no chão. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Coloque de pé essa noite. Ela mandou para quando ela levantou da queda, ela disse, eu estou aonde? Eu digo, você está dentro de uma igreja. Ela disse, mas o que aconteceu que o senhor não caiu? Eu digo, não, porque eu tenho Jesus. Você não quer aceitar Jesus? Ela disse, eu quero. Ela disse, porque nas igrejas onde eu passo, eu ia nos pastores e arrumava eles. Eu digo, não era pastor, era mercenários. Pastores estão aqui. Homens de Deus e mulheres de Deus que estão cuidando da tua vida, da tua casa, da tua família, que está muitas vezes na madrugada sacrificando, orando, intercedendo pela tua saúde, pela tua casa, pelo teu ministério. Por isso é marcado um congresso desse, para uma festa dessa acontecer. Há uma batalha no mundo espiritual. Há uma guerra no mundo espiritual. Eu sei que demônios estão gritando uma hora dessa, porque ele já perdeu. O teu filho que está desviado vai voltar. A tua filha que não quer nada com Deus vai voltar. Eu vou te dar 1 minuto para você entrar em glória. Se você não espocar em glória agora, em aleluia, em línguas estranhas, é porque você ainda não sentiu o que eu estou sentindo aqui no altar. Pastor, o que aconteceu com Ananias e Saulo? Eu falei para você, escreveu 13 cartas. Incendiou a Ásia Menor todinha. Às vezes eu fico me perguntando, aonde está os escolhidos de Deus na terra?